Cleiton Lima, estou de volta para mais uma semana aqui com vocês. Que beleza! Olha só, pessoal, provas estão chegando. Sim, recebi aqui muitos pedidos para revisões. Então vamos atendê-los. Nossa caixa de e-mail, todos os nossos telefones aqui do estúdio tocando. Então vamos lá, pessoal. Hoje revisaremos aí texto informativo e também o gênero conto de suspense ou conto de mistério. Sim, 2 gêneros de uma vez só, mas é rapidinho, passa logo. Bora ver? Vamos pro quadro. Muito bem, meninos e meninas. Vamos então relembrar primeiramente aqui o texto informativo. Como o próprio nome já sugere, ele vai nos informar. Muito bem, mas não é só isso. Vamos ver. Tem como função informar e ensinar ao mesmo tempo, entendeu? A jogada está aí. Ao mesmo tempo que informa, ensina. Portanto, ele visa transmitir conhecimentos e esclarecer dúvidas sobre um tema específico. São utilizados textos informativos em jornais, revistas, livros didáticos, enciclopédias, sites, artigos científicos, entre outros, em vários locais você pode encontrar. Tudo bem? Então, lembrando, se a intenção aqui é ensinar, então a informação deve ser certa, correta, comprovada cientificamente, né? Tem que ser de uma fonte confiável, entendeu? Nada inventado. Tudo bem? Vamos continuar então. A estrutura de um texto informativo é bem simples. Então, temos um assunto específico e aí vem primeiramente a apresentação, que podemos entender como a introdução, né? Nessa introdução é apresentado para nós o que vem a seguir, cada ponto que vai ser explicado, né? A seguir. A explicação é você explicar aquilo que você acabou de falar que ia explicar, entendeu? É como se fosse o segundo e o terceiro parágrafo do texto. E a conclusão é simplesmente um fechamento de ideias, né? Você tem ali o pensamento, toda a discussão que foi feita e no final vem um fechamento para encerrar, para concluir, né? Então não adianta ficar só falando. Trouxe aqui para vocês um exemplo. Então, esse lindo texto aqui informativo, o que é dengue? Vamos lá, para quem não sabe, vai descobrir agora. Dengue é uma doença causada por um vírus, transmitida pela picada de um mosquito, o Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça forte, dor nos músculos, nos olhos e nos ossos. Às vezes causa manchas vermelhas na pele. Casos surjam alguns desses sintomas, não tome nenhum remédio por conta própria, o melhor é procurar o centro de saúde. Não existe vacina contra a dengue. O Aedes aegypti é um mosquito fêmea que põe seus ovos em locais com água limpa e parada, como em vasos de plantas e flores, pneus, latas, latões, garrafas, caixas d'água, cisternas e outros recipientes que possam acumular água. Então veja, não precisou ser longo, né? Mas informou tudo. Já ficamos sabendo aqui tudo que a gente precisava. Tudo bem? Detalhe da leitura. Indico para vocês que quando estiver lendo, use alguma coisa para você marcar. Pode ser um marca-texto. Se não tiver marca-texto, use a caneta. Se não tiver, use o lápis. Enfim, qualquer coisa que lhe permita rabiscar, né? Destacar as partes importantes. Muitas vezes vocês ficam sem saber o que é informação importante. Então, informações importantes são conceitos, quando diz o que é uma coisa, quando fala quem inventou outra coisa, ou fala datas. Então vamos lá, por exemplo, aqui nesse texto. Dengue é uma doença causada por um vírus, isso é uma informação importante. Ele está dizendo o que é a dengue. É uma definição, então a gente vai lá, ó. Dengue é uma doença causada por vírus, transmitida pela picada de um mosquito Aedes aegypti. Aqui também é importante que ele está dizendo qual é o mosquito
que causa a dengue, que é o vetor da doença. Entendeu? E aí, ó, principais sintomas, também importante, você pode destacar os sintomas. Aqui, ó, os locais onde ele põe o ovo, você pode estar destacando também, entendeu? E aí, ó, na hora de você responder perguntas vai ficar bem mais fácil de localizar, tudo bem? Vamos prosseguir então, acredito que ficou tudo bem claro. Muito bem, então vamos relembrar agora conto de suspense. Acredito que ninguém esqueceu ainda, mas nunca é demais a gente frisar, né? Vamos então destacar o que já sabemos, reforçar. São histórias com situações misteriosas, então podemos chamá-lo também de conto de mistério, tudo bem? Que podem ou não ser sobrenaturais, mas que despertam grande curiosidade nos leitores. A gente fica doido para saber o final, né? O desfecho da história. Muito bom isso. Ao longo do texto, usa-se artifícios linguísticos para provocar susto, medo, curiosidade, entre outros sentimentos que garantem o entretenimento de quem lê. Muito bem, esse é o principal motivo, é o objetivo do conto de suspense, né? É pra gente se divertir, proporcionar mesmo o entretenimento. E sobre esses artifícios linguísticos que tá falando aí, vou dar o exemplo do Caio, que é o que a gente leu muito bem, né? Quando fala a voz cavernosa, então você é levado a imaginar uma voz, né? Cheia de eco, grossa, que causa medo, entendeu? Outra coisa, quando estica assim, dá ênfase numa palavra, como por exemplo, escrever várias letras A para colocar como se fosse um grito, né? Um A e um monte de A, assim. Muito bem, é isso. São artifícios da linguagem. Tudo bem? Vamos então prosseguir mais uma vez a estrutura. Basicamente, conto de mistério é composto de, primeiramente, tem um enredo, né? A história, a trama toda. Então, como é organizado? Primeiramente vem a situação inicial. Aqui. Na situação inicial, a gente vai saber onde aconteceu, né? A história, que hora, sabe? Se foi numa cidade, ou dentro de uma casa, ou numa fazenda, algo do tipo assim, estava de dia, estava de noite. Essas informações cruciais. Vamos conhecer os personagens, né? E aí, prosseguindo, vem a complicação, que também pode ser chamada de conflito, tudo bem? Que é onde começa todos os problemas, tudo bem? E aí vai desenrolando e vem mais problemas, um em cima do outro. De repente, os problemas chegam em um nível extraordinário que deixa você apreensivo, com medo, doido para saber o que é, coração acelerado. Aí a gente chama de clímax, entendeu? É o ponto alto dos problemas, é o pico, quando está a situação mais tensa, tudo bem? E depois dessa tensão máxima gerada, vem a solução, o desfecho, que geralmente, né, é algo que a gente não espera, tudo bem? Mas, às vezes o conto deixa aí, né, ao seu critério, deixa no ar também. É possível. Então vamos ver também mais um exemplo. Não vai ser mais o Caio. Hoje vamos ver outro exemplo. Então, prepare-se. O mistério assustador. Numa pequena cidade do interior, havia um mistério nunca revelado. Todos os moradores tinham medo e andavam apavorados. Trata-se de uma pequena casa abandonada, onde morou um antigo prefeito da cidadezinha. Após sua morte, os moradores passaram a ouvir estranhos barulhos de sua casa. Gritos! Portas se batiam. Eram alguns sons
que todos ouviam ao se aproximar da casa. Certo dia, 2 compadres resolveram entrar na casa, que intrigava todos os moradores da pacata cidade. Logo que se aproximaram da casa, começaram a ouvir barulhos de portas batendo. Os 2 ficaram muito assustados, mas não desistiram e entraram na casa. Perceberam que o barulho vinha do quarto, então subiram as escadas em direção ao quarto, respiraram fundo, criaram coragem e abriram a porta. Mas não havia nada lá dentro. Os 2 compadres resolveram andar por toda a casa. Os barulhos continuavam, cada vez mais altos. Eles entraram na biblioteca. A porta se fecha e eles ficam paralisados com aquilo que vem. Eles soltam um grito de horror que é ouvido por todos da rua. Desde esse dia, nunca mais se viu esses 2 compadres. E a cidade, que tinha um grande mistério, passou a ter 2 para o terror de todos os moradores. Meu Deus, que história assustadora, né não? Muito bem, bem. Então, pessoal, eu vou deixar uma atividade aí para vocês, né, revisarem tudo, para chegarem aí nas provas de vocês arrasando. E lembram que lá no Conto Caio, a gente foi vendo cada parte dessa, a gente foi identificando no texto qual era a situação inicial, né, que foi a lá do comprador interessado. Depois a gente identificou a complicação, que foi quando ele decidiu dormir lá e começou a ouvir a voz. Identificamos o clímax, né, que era o ponto maior de tensão, que foi quando ele atirou lá para cima, né? E o desfecho, que foi quando o caseiro caiu do teto e a mentira foi toda revelada. Pronto, a gente saiu identificando cada parte. Na atividade, na última questão, vocês terão que fazer a mesma coisa. Então já vou explicar para não ter dificuldades, tá? Deixei essa imagem aí porque as palavras, o texto não ficou bem completo, mas aí dá para vocês visualizarem bem. Então aí são as opções, né? Primeiro eles soltaram um grito de horror, resolveram entrar na casa que intrigava todos os moradores da pacata cidade. E aí cada opção vocês vão ter que dizer se está sendo a situação inicial, se está sendo o início do problema, se está sendo o clímax ou se está sendo o desfecho. Lembrando que cada parte dessa daí é uma só dessas 4 etapas, tudo bem? Então lá na atividade vocês vão ver com bastante clareza. É isso aí, pessoal! Acredito que ficou tudo muito bem esclarecido, tudo muito bem explicado, tudo muito bem relembrado. E para ajudar vocês a relembrar ainda mais e ficar craque mesmo, tirar aquele 10 na prova, sabe o que é que vocês vão fazer? Vou deixar aqui embaixo, ó, na descrição desse vídeo, um link, sim, o link do Google Forms. Você vai poder fazer a sua atividade de hoje diretamente aí do seu smartphone, do seu celular. Olha que beleza! Bom demais da conta, né não? É sim! Então desejo a vocês uma ótima atividade, não deixem de fazer. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.